O aprendiz maçom é a pedra bruta que adentra o templo pela primeira vez. Carrega consigo o entusiasmo do início, mas também o peso da ignorância e a responsabilidade de buscar a luz. Ele é aquele que, ao trilhar os primeiros passos na senda maçônica, reconhece suas imperfeições e limitações, assumindo o compromisso de trabalhar incessantemente para se aprimorar, como o escultor que, com malho e cinzel, lapida a pedra para revelar a beleza oculta em seu interior. O aprendiz entende que sua jornada não é apenas para adquirir conhecimento, mas também para transformar-se intimamente, superando vícios e corrigindo falhas, como parte do processo contínuo de autoconstrução. A posição do aprendiz é a do silêncio e da observação. Não é o momento de falar, mas de ouvir e absorver os ensinamentos que lhe são apresentados. O silêncio não é a ausência de palavras, mas a abertura para ouvir a voz do Espírito e o sussurro dos antigos mistérios. O aprendiz deve cultivar a humildade, pois a vaidade é o primeiro obstáculo que se interpõe no caminho daquele que busca a verdade. Neste grau, o aprendiz trabalha no nível simbólico da câmara, onde as ferramentas do malho e do cinzel representam os esforços contínuos de moldar o caráter e aperfeiçoar a moralidade. O simbolismo das ferramentas que são apresentadas ao aprendiz é profundo e abrangente. O malho simboliza a força de vontade, com a qual ele deve superar suas imperfeições, e o cinzel, a inteligência, que o auxilia a esculpir a pedra bruta do seu próprio ser. O avental, símbolo de pureza e trabalho, é a veste que o lembra de que o verdadeiro labor maçônico é um processo constante de autoaperfeiçoamento. Cada lição, cada ritual, cada passo dado no caminho maçônico tem como objetivo promover o despertar espiritual e a construção de um templo interior, onde a sabedoria, a força e a beleza possam coexistir harmoniosamente. O aprendiz aprende que, embora o caminho seja individual, ele não está só. A fraternidade que encontra na loja é uma rede de apoio formada por outros irmãos que, como ele, enfrentam as próprias lutas e buscam se aperfeiçoar. Na maçonaria, os irmãos caminham lado a lado, cientes de que a união é a força que os mantém firmes diante dos desafios. Cada reunião na loja é uma oportunidade para o aprendiz refletir sobre os preceitos maçônicos, comparando suas ações com os valores que lhe são ensinados, e assim fortalecer o compromisso de viver de acordo com esses princípios. A jornada do aprendiz também é marcada pela busca incessante pela luz. Não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de buscar a compreensão profunda do que significa ser maçom. A luz representa a sabedoria, a compreensão e o discernimento, e ao trilhar seu caminho, o aprendiz começa a perceber que essa busca é eterna. Cada vez que um novo véu é levantado, revela-se outro mistério a ser desvendado. A maçonaria, com seus símbolos e rituais, não fornece respostas prontas, mas incita a reflexão e o questionamento contínuo. O aprendiz aprende que o verdadeiro conhecimento vem do esforço constante de aprofundar-se no mistério e de integrar os ensinamentos à vida cotidiana. Enquanto pedra bruta, o aprendiz entende que seu papel não se limita ao templo, mas se estende ao mundo profano. Os princípios maçônicos de justiça, fraternidade e caridade devem ser refletidos em suas ações diárias. O aprendiz deve ser um exemplo de retidão e moralidade. Alguém que, mesmo em meio às adversidades do mundo, mantém firme seu compromisso de viver de acordo com os ideais maçônicos. Ele reconhece que o templo que se ergue dentro de si deve refletir-se no templo que ele constrói no mundo, sendo um agente de transformação e um defensor do bem. A passagem pelo grau de aprendiz é apenas o início de uma longa jornada. É um período de aprendizado intenso e de trabalho árduo, onde o maçom deve provar a si mesmo que está disposto a trilhar o caminho do aperfeiçoamento. A cada passo, ele se aproxima mais do ideal maçônico e, ao mesmo tempo, reconhece o quanto ainda há a ser percorrido. A humildade é uma virtude essencial, pois o verdadeiro maçom é aquele que reconhece que o conhecimento é infinito e que, quanto mais se aprende, mais se percebe a vastidão do que ainda precisa ser compreendido. O aprendiz deve compreender que a maçonaria não é um caminho de glórias mundanas, mas de vitórias espirituais. É o lugar onde se combate o vício, a ignorância e o orgulho, não com espadas, mas com virtudes. Ele deve cultivar o desapego das coisas transitórias e abraçar os valores perenes que formam o alicerce da ordem. Cada passo dado com sinceridade o aproxima do grande arquiteto do universo, que para o maçom é o princípio supremo que rege toda a criação. O aprendiz deve se esforçar para harmonizar sua vontade com a vontade divina, entendendo que a maçonaria é mais do que um caminho de aprimoramento individual, é um caminho de serviço ao próximo e à humanidade. Ao trabalhar com afinco na lapidação de sua própria pedra, o aprendiz contribui para a edificação do templo universal, onde cada maçom é uma peça indispensável. Os aprendizados adquiridos no silêncio e no labor solitário se refletem na convivência fraternal, onde o maçom se fortalece e se prepara para assumir responsabilidades maiores dentro da ordem. É no grau de aprendiz que se estabelece a base sobre a qual todos os outros graus serão edificados, e é por isso que o trabalho inicial deve ser feito com grande cuidado e dedicação. A vida maçônica é, para o aprendiz, um caminho de constante renovação. Cada passo dado é uma reafirmação do compromisso de trilhar o caminho da luz.
de buscar a verdade e de ser um exemplo para os demais. Ao compreender e viver os ensinamentos do grau de aprendiz, o maçom dá início a uma jornada que transcende a existência terrena, alinhando sua vida com os princípios eternos que guiam a ordem. E assim, o aprendiz se transforma, pouco a pouco, em uma pedra polida, apta a ocupar seu lugar no grande templo da vida.